Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou montar com vocês a seleção do Brasileirão, tá bom? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, vou aproveitar que o GE montou essa mini guia aí, esse sitezinho, para a gente já ter as opções, né, que eles separaram e a partir daí a gente monta a nossa seleção, tá bom? Poderia usar o 4-4-2, mas eu vou no 4-3-3 mesmo, tá bom? A não ser que tenham muitas opções de meias, que eu achei que fez um bom campeonato, superior inclusive às dos atacantes, tá? Mas aí a gente vê mais pra frente. Vamos começar aqui pelos goleiros. Deram aqui como opção Deixa eu colocar minha câmera um pouquinho pra baixo aqui. Aí. Deram como opção aqui o John, o João Ricardo e o Hugo. O João Ricardo ficou na terceira colocação junto com o Fortaleza. O John campeão com o Botafogo e o Hugo, depois que chegou no Corinthians, foi bem demais e não à toa foi fundamental nessa reta final de campeonato do Corinthians com acho que 9 vitórias seguidas, né? Cara, aqui eu vou escolher o Hugo, tá bom? Porque o João Ricardo fez um campeonato bom, fez, mas não acho que foi um destaque absurdo maior do que esses dois. O John foi campeão, mas eu acho que é muito mais pelos jogadores de linha do Botafogo e pelo time ser tão bem treinado, do que propriamente para o John ter salvado tanto o Botafogo. Já o Hugo não. Nos momentos de dificuldade do Corinthians foi fundamental, e eu achei que foi peça primordial nesse Corinthians, tá bom? Eu acho que aqui poderia ser o John pelo título, mas eu acho que se trocasse o John e colocasse outro goleiro, talvez o time continuaria com os títulos que teve, inclusive o do brasileiro, que é o que a gente está vendo aqui. O João Ricardo no Fortaleza, a mesma coisa. Agora, se fosse um goleiro mediano ou um pouquinho pior do que o Hugo, o Corinthians não teria feito essa sequência tão incrível que fez e não é à toa pra mim. O John é válido também, ser convocado talvez como um terceiro goleiro para a seleção brasileira, mas eu acho que o Hugo talvez merecesse mais até essa vaga, porque fez realmente um brasileiro espetacular pelo Corinthians e pra mim foi o goleiro da competição, tá bom? Vamos para lateral direita, deram aqui como opções o William do Cruzeiro, o Wesley do Flamengo e o Bruno Gomes do Inter. O William fez um início de campeonato muito bom. Depois que o Diniz chegou, todos os jogadores do Corinthians abaixaram o nível, tá bom? Inclusive o craque do time, Matheus Pereira. Então, não vou colocar o William por isso. Por mais que até a metade do Brasileirão, talvez ele tenha sido o craque do brasileiro, inclusive merecesse até convocação. O Wesley, pra mim, o grande destaque do Wesley foi na Copa do Brasil, tá bom? Pelo Brasileirão foi regular, mas nada muito acima da média. E o Bruno Gomes, nesse grande campeonato do Inter, depois que o Roger engrena, o Bruno Gomes foi fundamental nessa lateral direita, né? Que era uma posição escassa no Inter depois que o Bustos foi pro River e foi eleito, inclusive, o lateral direito da Libertadores pelo River. Encontrou o Bruno Gomes como lateral. O Bruno, que era volante, ex-Vasco, ex-Curitiba, e se afirmou como esse lateral direito do Inter. No Brasileirão, eu não tenho como colocar o Wesley, porque para mim o grande destaque dele foi na Copa do Brasil. O William fez um primeiro turno bom, e o Bruno Gomes fez um segundo turno, a partir da chegada do Roger Boa também. Nenhum dos três foi regular o campeonato inteiro, tá bom? O Bruno era reserva do Inter, o Wesley só foi se afirmar como titular depois que o Felipe Luiz chegou, e aí o Varela virou reserva mesmo. E o William fez um início de campeonato bom, depois que o Diniz chegou, abaixou o nível. Cara, aqui eu vou com o Bruno Gomes, tá bom? Que nem eu falei, o Wesley foi Copa do Brasil, o William foi primeiro turno, e o Bruno Gomes, da metade do campeonato pra frente, foi muito bem. Mas poderia ser principalmente o William, tá bom? O Wesley eu acho que no Brasileirão não teve nenhum grande destaque, tá bom? Zagueiros. O Vitão fez um bom Brasileirão pelo Inter. Vou deixar Bastos e Barbosa pra falar depois. O Léo Ortiz fez um grande Brasileirão também pelo Flamengo. O Gustavo Gomes pelo Palmeiras também. E o Kusevich também pelo Fortaleza. Só que assim, se troca o Kusevich e coloca outro zagueiro, talvez o nível. Cara, agora eu tô na frente, né, com a câmera aqui, né, cara? Deixa eu vir aqui. Diminuir minha câmera, fiquei lá em cima. Enfim. É... Cara, se troca o Kusevich e coloca algum outro zagueiro regular, o time provavelmente faria a mesma campanha. O Léo Ortiz é bom, mas se troca ele pelo Fabrício Bruno, o nível continua alto. O Gustavo Gomes é uma posição que faria muita falta pro Palmeiras, mas não acho que ele fez um grande campeonato esse ano. O Vitão também é bom, mas nada muito surpreendente. Eu vou de Bastos e Barbosa. Lateral esquerda. Aqui eu vou de Bernabé, vou nem pensar muito. Fez uma grande campanha pelo Inter, o Bernabé.
Deixa eu aumentar minha câmera de novo e colocar aqui embaixo. O Lucas Esteves, nessa reta final com o Carpini, foi muito bem no Vitória, tá bom? E o Arana, o Galo quase foi rebaixado. O Arana nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores fez um grande campeonato. No Brasileirão, muito menos, tá bom? Já o Bernabéu fez um grande Brasileirão depois do auge do Inter do Roger Machado. Então, Bernabéu. Volante. Deixa eu diminuir minha câmera. Porra, eu sou meio bipolar, né, cara? Meu Deus. Deixa eu aumentar minha... Vou subir aqui um pouquinho. Enfim. Volantes. Tem como opção aqui o Gregory, o Gerson e o Aníbal Moreno. O Aníbal fez um bom brasileiro, mas esse time, no geral, quase que completo do Palmeiras, não teve nenhum grande destaque, tá bom? Não à toa, grande parte do campeonato foi muito questionado esse time. O auge do Gerson foi na Copa do Brasil, não no Brasileiro, tá bom? Mas fez uma boa campanha. E o Gregory foi fundamental para esse Botafogo, sendo esse primeiro volante de marcação, tá bom? Foi expulso na final da Libertadores, mas foi fundamental pro Botafogo. Nenhum dos três no Brasileirão fez uma campanha que eu olhasse e falasse: esse cara é o meu volante aqui com toda certeza, tá bom? Eu ficaria entre Gregor e Gerson, tá? Mas, que nem eu falei, pra mim o grande destaque do Gerson foi na Copa do Brasil. O Aníbal foi bem, mas nada muito chegasse próximo, por exemplo, desses dois. E o Gregory fundamental na parte defensiva, como esse primeiro volante de marcação do Botafogo, tá bom? Meio campistas agora, e agora eu volto com minha câmera de novo aqui pra cima. Deixa eu diminuir a câmera de novo. Agora ficou ainda menor, cara. Enfim, opções aqui de meias. Eu tenho quantas opções? Eu tenho dois meias, tá? Tem opções aqui de Matheus Pereira, Marlon Freitas, Rodrigo Garro, Alan Patrick, Rafael Veiga e Lucas Moura. O Lucas eu não vou nem cogitar, o São Paulo fez uma campanha de Libertadores, mas é muito mais porque teve muitas equipes medianas do que porque o São Paulo fez um grande campeonato. Então eu não vou nem pensar no Lucas. A reta final de brasileiro do Veiga foi muito boa, vale destacar isso. O Alan Patrick fez um bom brasileiro? Fez. Mas se você pegar os gols do Alan Patrick, quase todos de pênalti. Tira o mérito dele? Não. Mas fica nítido que a maioria foi de bola parada. O Marlon, cara, foi importante pro Botafogo? Foi. E essa é uma posição carente no Botafogo. Que ele é o segundo volante, ele não é um meia, né? Ele é o segundo volante do Botafogo. E quem é o substituto do Marlon? É o Tietê, e o Tietê é um cara que é odiado pela torcida do Botafogo. Inclusive, essa é uma posição pro Botafogo contratar nessa janela depois do Mundial. Segundo volante, porque só tem o Marlon, tá bom? Tem vários primeiros volantes de um nível muito alto, que é o Gregory, é o Alan, é o Danilo Barbosa, os três em um nível altíssimo. E de segundo volante é só o Marlon Freitas e o Tietê a torcida odeia, dificilmente deve permanecer, inclusive. Tá bom? Então, assim, o Marlon foi fundamental e para um cara que é fundamental pro time do campeão não tem como eu não colocar. Só que a questão nem todos esses daqui podem ser considerados meias, por mais que o Lucas jogue muito pela ponta. Agora, o Marlon Freitas é segundo volante. Então, assim, se eu fosse montar meu time do Cartola, eu nunca escolheria o Marlon Freitas entre essas opções. Porque a chance dele fazer um gol ou dar uma assistência em relação a esses daqui é muito menor. Só que ele foi peça fundamental do time campeão. Então eu tô no Marlon não como um meia, como um segundo volante. Aí o meu outro meia, cara, aqui eu não vou nem cogitar o Lucas, não vou nem cogitar o Alan Patrick, justamente porque, que nem eu falei, a maioria dos gols foi de pênalti. Foi importante? Foi, mas a maioria dos gols de pênalti. Eu vou ficar entre o Veiga, que fez uma reta final espetacular. O Matheus Pereira fez um grande brasileiro. Depois que o Diniz chegou, o time abaixou demais o nível e ele foi junto, tá bom? Fez um golaço no Grêmio. Eu torço pro Grêmio. Foi um gol absurdo, mas qualquer um faz gol no Grêmio, tá bom? O meu time. Ainda bem que o Renato foi embora, tá bom? Pra não prolongar tanto. Mas enfim, o Matheus nessa reta final não foi bem, assim como o time inteiro do Cruzeiro. O Veiga foi importante, mas o brasileiro do Garro, ainda mais depois que o Memphis chegou, espetacular. Então, o Garro. Atacantes, temos 6 opções aqui. Pô, deixa eu ir pra baixo aqui. Enfim. Cara, eu tô indo com a câmera pra baixo aqui, mas tá bugado o negócio. Não tem muito o que falar, não. O máximo que vai é esse daqui. Mas a gente sabe que é o Hulk, o Pedro e qualquer. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara, não. Não tá indo pra baixo, não tenho culpa. Mas eu não sei quem é esse cara daqui só pela imagem, não. Aqui dá pra ver que é o Hulk, o Pedro.
Aqui tem o Savarino, tem o Alejandro, tem o Wesley, tem o Luiz Henrique, tem o Estevão, tem o Yuri Alberto. Nem teve o Igor Jesus aqui, né, cara? Mas quem é esse cara, velho? Eu- É o Luceiro, é o Luceiro. É o Luceiro. É, realmente é o Luceiro. Então aqui, Luiz Henrique e Estevão, não tem muito o que falar. O principal ponto do Botafogo virou peça importante, inclusive, na seleção brasileira. O Estevão, cara com muitos gols, muitas assistências, peça primordial desse Palmeiras. Então vou com o Estevão, já vou adiantar aqui. O Luiz Henrique é a mesma coisa, não tem nem muito o que pensar. E aí a terceira opção, o Hulk eu não vou. O Hulk foi importante na Libertadores, principalmente. Na Copa do Brasil também, mas principalmente na Libertadores e no Brasileiro não tanto. Não é à toa na última rodada perdeu o pênalti, inclusive. O Pedro se machucou muito cedo. Se tivesse ficado inteiro o campeonato inteiro, talvez tivesse sido, inclusive, o artilheiro. Mas como não foi o caso, não vou colocar. Então o 2 a gente já descarta. O Wesley no comando do Roger fez um grande Brasileirão, foi importantíssimo para o Inter. O Alejandro, artilheiro do Brasileirão com esse time do Vitória que é bem mediano. Não tem muito méritos o Alejandro. O Savarino, fundamental também, não só no Brasileiro, mas como na Libertadores e na Copa do Brasil. E se a gente olha para os últimos 2 jogos do Botafogo, nos últimos 3 jogos do Botafogo no Brasileirão, o Savarino fez gol no Palmeiras, o Savarino fez gol no Inter e o Savarino fez gol no São Paulo. Então, nos momentos decisivos, o Savarino apareceu, tá? Então, assim, eu vou colocar o Yuri, porque o Yuri foi o artilheiro e eu gosto demais do Yuri, tá bom? Porque dá pra ver que é um cara que é... Porra, esse cara é acima da média. Cara, eu vou cometer um crime aqui praticamente. Será que seria muito exagero tirar o Luiz Henrique e colocar o Savarino, cara? Comenta quem você achou que fez um Brasileirão melhor, o Luiz Henrique ou o Savarino. Cara, dane-se, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Mas nos momentos decisivos, quem apareceu mais foi o Savarino. Mais inclusive que o Luiz Henrique. E aqui a gente tá falando de Brasileirão. Na Libertadores, quem apareceu foi o Luiz Henrique, fazendo um gol e sofrendo um pênalti. Aqui a gente tá falando de Brasileirão. E que nem eu falei, pega essas últimas rodadas. Savarino fez gol no Palmeiras. Savarino fez gol no Inter, o gol do 1-0 que encaminhou o título. E o gol que abriu o placar contra o São Paulo, Savarino de novo. Então, assim, nos momentos decisivos que determinaram o título, Savarino. Então não tem muito. Tem um argumento muito bom para eu ter colocado Savarino ao invés do Luiz Henrique. O Yuri é o artilheiro do Brasileirão junto com o Alejandro, tá bom? Mas eu acho que aqui vai inclusive muito pelo Yuri ser jogador do Corinthians, cara. Tá? Porque se o Yuri fosse jogador do Vitória e o Alejandro jogador do Corinthians, talvez eu tivesse colocado o Alejandro. Mas o que eu posso fazer? Eu queria colocar junto ainda o Luiz Henrique, queria colocar junto o Alejandro, mas não tem muito o que fazer, só tem 3 opções. Um foi o cara decisivo no título, outro a grande revelação e que fez o Palmeiras chegar na segunda colocação, e outro o artilheiro do Brasileirão que, cara, se fosse tirar alguém seria tirar o Yuri. E aí eu colocaria ou o Alejandro ou o Luiz Henrique. Mas eu vou deixar o Yuri. E técnico Arthur Jorge, não tem nem muito o que pensar. Esse é o meu time do Brasileirão, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra baixo. Não vou aumentar tanto pra não tapar ninguém ali, tá bom? Mas esse é o meu time do Brasileirão. Hugo Souza, Bruno Gomes, e aí é bem questionável, poderia ter sido o William, principalmente. Bastos e Barbosa, Bernabé indiscutível na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas, e aqui eu acho que poderia ter trocado o Marlon pelo Veiga, tá bom? Mas eu fui com o Marlon. Porque, que nem eu falei, não tem substituto pra ele no Botafogo. O Garro, pra fechar, um grande brasileiro, pra fechar esse meio de campo. E no ataque eu tô com Savarino, Estevão e Luiz Henrique. O Yuri Alberto, aliás. Com ressalvas pra Luiz Henrique e Alejandro. Tá bom? E o técnico Arthur Jorge, indiscutível, tá bom? Enfim, esse é o meu time. Vamos contar quantos jogadores teve de cada equipe. Ó, do Corinthians teve 3, né? Que foi o Hugo, o Garro e o Yuri. Do Inter teve 2, que foi o Bruno Gomes e o Bernabé. Do Palmeiras teve um, que foi o Estevão. E do Botafogo teve 5, contando com o Arthur Jorge. 4 de linha e o técnico, tá bom? Enfim, essa é a minha seleção. Comenta aí o que você mais discordou, tá bom? Eu acho que o mais polêmico é esse ataque, que nem eu falei. Já deixa eu ir mudando de tela. Pra mim, o mais polêmico é esse ataque, justamente porque, que nem eu falei, poderia ir o Luiz Henrique, poderia ir o Alejandro. Eu acho que o que mais era trocável ali era o Yuri Alberto, porque o Savarino, que nem eu falei, nos momentos decisivos do título, ele decidiu. O Estevão é a grande revelação do campeonato, e talvez você poderia tirar o Yuri
e colocar ou o Alejandro ou o Luiz Henrique, tá bom? Seriam essas as mudanças plausíveis, talvez. Aqui nem apareceu o Almada, por exemplo. Enfim, teve muitos jogadores e é difícil a gente escolher só 11, porque teve vários muito bons na mesma posição, inclusive, né? E outras posições carentes, né? Como foi a lateral direita, que não teve nenhum muito acima da média. Enfim, no geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comente qual desses jogadores, dessas posições que eu escolhi, você mais discorda, tá bom? Se você olha e fala, não, tinha que ser o John, goleiro. Não, tinha que estar o Veiga no meio de campo. Como é que você não coloca o Luiz Henrique, maluco? Enfim, comenta aí o que você achou que eu errei. E das minhas análises aqui, a que você achou que foi a melhor. Que eu acho que a que eu mais aprofundei aqui foi do Savarino, que realmente, associando todos esses fatos e momentos decisivos do brasileiro, para mim não tem como não colocar o Savarino, tá bom? Se estivesse falando de Libertadores, o Luiz Henrique ia estar com certeza. Agora no Brasileirão, o Savarino foi decisivo. E é por isso que ele tá na minha seleção, tá bom? Gostou do vídeo? Eu já falei tudo isso, né? Ou não? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os próximos vídeos também. Foi esse o vídeo, valeu e falou.